Olá, como é que você tá? Tudo bem? Quero conversar com você sobre o tsunami menopausa e hoje, como base, eu queria conversar sobre a segunda parte desse livro, O Cérebro e a Menopausa, da doutora Lisa Mosconi. Ela é uma neurocientista e é uma mulher muito importante para nós, porque ela foi uma das primeiras pessoas a relacionar cérebro com ovários, né? Então, sempre foi olhado para a mulher, né, como a capacidade reprodutiva. Ah, então como é que é a fase de amadurecimento de uma menina para a puberdade, para a primeira menarca, depois essa jovem adulta, a adulta, se ela resolve ser mãe ou não, como é que vai ser essa gravidez, como é que vai ser o puerpério, como é que vai ser a volta dela ao mercado de trabalho, cuidar dessas crianças, quantos filhos ela vai desejar ter, né? E depois, nessa fase adulta, de repente, a entrada dela da perimenopausa. Estou falando de uma forma bem resumida, bem superficial, lógico, né? Mas assim, se a gente olhar biologicamente uma mulher nesse sentido de corpo, então, quais são as modificações? E a perimenopausa é justamente esse período que antecede a menopausa. Eu chamo tudo de menopausa. O inferno tsunami com o nome menopausa, que é uma coisa que vem uma onda que te derruba, que dá um capote, você leva um caldo que até você conseguir sair dessa onda e botar o nariz para fora desses destroços todos, leva um tempo porque a gente não tem assim informação, né? Então, como é que foi a menopausa para minha avó? Eu não sei, eu não conversava sobre isso, não vi ela se queixando. Eu sei que ela desenvolveu depressão. Será que a depressão dela e demência? Será que depressão e demência foi por falta de reposição hormonal? Né? Porque na época dela não tinha. E para minha mãe, né? Minha mãe ela chegou a fazer reposição hormonal, ela é viva, né? Então assim, não desenvolveu depressão. Ela tem hoje em 2025, ela vai completar 82 anos, né? Então ela tá bem, alguns pequenos momentos de esquecimento e tal. Ah, eu não sei mais o que fazer, estou esquecendo as coisas. Ela tem um ataque de desespero, mas depois logo já tá querendo sair e fazer outras coisas. Então, assim, a gente não sabe, não nota. Assim, às vezes eu penso que ela tá levando a vida de um jeito menos. Com menos preocupação, ela tá mais solta, né? E eu já sinto assim do meu irmão que ele está mais preocupado porque ela não cuida mais da casa como ela cuidava. Então ele fica preocupado se isso já é um processo de demência. Né? Mas por enquanto está tudo bem, está tudo dentro assim de uma certa normalidade. Né? Mas assim, já percebe que da minha avó para minha mãe foi de um jeito diferente. Não sei quando você faz esse olhar para as mulheres da sua família, né? Eu não tive assim contato com a mãe do meu pai, com as minhas tias, as irmãs do meu pai, eu não tive tanto contato. Então, como é isso? E como está sendo para você? Como você se preocupa com isso? Né? Então, aqui nessa parte 2 ela começa a falar sobre os três P's. Né? Três P's o quê? De puberdade, de puerpério mais gravidez e perimenopausa, que é esse momento antes da menopausa. Né? A menopausa é um momento onde você completa um ano sem menstruar e a perimenopausa é esse momento antes desse findar, né, da, da menarca, da menstruação, com vários sintomas emocionais, físicos, de adaptação, porque um hormônio sexual, por exemplo, como o estrogênio, ele nunca vai ser só sexual. Ele é endócrino também. Então ele faz parte de uma orquestra de hormônios.
onde, de repente, lá por volta dos 45 anos, esse estrogênio começa a tocar a música dele bem baixinho, ele começa a diminuir o volume dentro dessa orquestra que estava acostumada com ele tocando bem alto os sons, os acordes dele, entende? Então é uma orquestra que vai tentando se adaptar a esse jeito do estrogênio tocar seus acordes, seus tons mais baixos ou de repente um pouco mais desafinados. O que a gente faz agora com o estrogênio dentro dessa orquestra toda? Então é sobre isso, é sobre essa adaptação do corpo, envolvendo emoções, a parte psicológica, a parte cognitiva, né, a sensação de equilíbrio, o teu lugar na cultura, na sociedade, na família. São várias situações, né, que os médicos, de forma geral, não sabiam muito como lidar. Então, é toda uma questão que vai levando a mulher a parar de menstruar. Tá, mas como repor, como amortecer um pouco a queda desses hormônios? Então, já está comprovado a importância da reposição hormonal. E hoje, né, estou aqui falando em 2025, já temos hormônios bioidênticos, então já dá para fazer a reposição de uma forma segura. É lógico que cada caso é um caso, e isso só o seu médico, a sua médica que vai estar conversando de uma forma adequada com você. Então, sempre a gente tem que buscar orientação médica, sempre, sempre. Eu, por exemplo, faço a minha reposição com fitoterápicos. Eu tenho já um vídeo aqui contando dessa minha escolha. Eu fiz a escolha de usar fitoterápicos, ok? Para a gente amortecer a queda desses hormônios, para a gente poder não ter, né, escapar dos possíveis prejuízos dessa queda dos hormônios femininos, que é demência, osteoporose, esclerose, né? E várias outras questões, principalmente cardiovasculares, né? Então a gente vai notar o quanto que esclerose não, tá? Desculpa, demência, falei errado, tá? Então os hormônios, a reposição hormonal nos protegem de demência, tá? Alzheimer, nos protegem de doenças cardiovasculares e osteoporose. Então, são três grandes problemas, né, que os hormônios nos protegem. Então, por isso da importância da gente repor com o nosso médico, com orientação médica. E se seu ginecologista, se a sua ginecologista está dizendo que não é para fazer reposição hormonal, né, por quê? Né? Tem que ter uma explicação para isso. Se você perceber que ele não tem as informações que boa parte dos médicos hoje tem, né, mude de médico, procure uma segunda e uma terceira opinião, tá certo? Bom, aqui, nessa segunda parte do livro, que é lá por volta do capítulo 6, ela vem falando dos 3 P's, que é a puberdade, essa parte da menina que vai dos 11, 12, 13, 14, 15 anos, né, começando a se preparar para a primeira menstruação e toda a modificação no seu corpo feminino, né? A vida da mulher adulta, onde ela pode engravidar, ser mãe e enfrentar tanto a gravidez como o puerpério, tá? E depois a perimenopausa, que é lá por volta dos 45 anos, pode ser um pouco antes, pode ser um pouquinho depois, que é esse declínio gradual dos hormônios femininos que vão te preparando para a menopausa. Então, aqui ela fala o quanto que nesses 3 momentos existe um grande momento biológico da mulher e cerebral. Né? Então ela diz que na adolescência o corpo da mocinha ela passa por várias adaptações, inclusive diminuição e aumento de cérebro,
diminuição de massa cinzenta e depois aumento de massa cinzenta durante um mês do ciclo. Olha que coisa absurda. Então, como o seu cérebro diminuísse, e ele diminui de tamanho, isso tem, no livro tem todos os gráficos, as pesquisas, todo final de capítulo tem relacionado todos os artigos científicos para você acessar na internet e ler. É um livro muito bacana para se ler com calma. Aqui eu estou passando só as partes que eu achei interessante, né? Então, ali é como se o cérebro diminuísse de tamanho e ficasse mais otimizado, mais rápido, mais ágil. Depois ele aumenta, né? Então ele descarta partes, neurônios que não são necessários, depois ele volta a produzir novas sinapses. Olha, é assim um foguete, né? E todo um preparo para finalizar esse cérebro dessa mocinha que se torna uma mulher. Olha que interessante. Então, é ajudando a esse cérebro dessa moça, dessa futura mulher adulta, a se adequar aos impulsos. Então, é um corpo cheio de impulsos, porque tem partes do cérebro que são mais de controle de impulso, né? E é um cérebro mais emocional, né, mais impulsivo. Então, ali vai nessa gama de hormônios e de adaptação desse cérebro dessa mocinha, vai trabalhando o controle de impulsos e freando um pouco, né, os instintos, as emoções explosivas. Olha que interessante. E, inclusive, que dá para perceber nas adolescentes o quanto que elas ficam assim dispersas, com falta de concentração, não sabe direito onde colocou as coisas, né? O como é comum você perceber nas moças, nessas meninas, nessas moças, nessas futuras mulheres adultas, um aumento de sudorese, elas suam por qualquer coisa, ficam incomodadas com essa coisa, essas oscilações de humor e de temperatura corporal. Olha que interessante. Esquecem as coisas e têm um aumento de temperatura corporal. Te lembra alguma coisa? Na perimenopausa e na menopausa? Pois é. Então, as mocinhas também têm aumento, têm os calorões. É diferente do fogacho, lógico. Lógico que é diferente, né? Então, nesse momento, nesse P de puberdade, né, a autora traz de como existe também uma oscilação muito grande de hormônios, até para empurrar esse cérebro a se desenvolver para uma mulher adulta, né? E isso tem um preço. Né? Calor, irritação, nervosismo, são emoções e não sei o quê, e dependendo do ciclo ali a coisa vai se adaptando. Já na vida adulta, as oscilações são menores do que na puberdade, mas basta ela engravidar para ela ter um boom absurdo hormonal novamente. E no puerpério despenca de uma maneira assim, né? Simplesmente cai do 12º andar os hormônios da pessoa, certo? Né? Então, ali ela faz um levantamento também do como tem um porquê desse aumento repentino de hormônios depois dessa baixa, né? Para onde que esse cérebro dessa futura mãe ou desta mãe fica todo focado no bebê, né? Então, enquanto a gente tinha um momento na puberdade, na mocinha, era todo para frear os instintos, na mulher grávida e no puerpério é todo para jogar ela para os instintos. Então é menos razão e mais instintos. Então ela está completamente ligada nesse bebê. Ela adivinha os pensamentos dessa criança, desse bebê. Então a gente percebe que a mãe ela começa a adquirir superpoderes, porque o cérebro vai para um patamar absurdo por conta desses hormônios. Olha que coisa incrível, né? E ali ela volta a ter
mais ou menos, de novo, a flutuação hormonal, né, depois do puerpério, os primeiros meses são muito pesados. Aqui ela levanta também como existe uma parcela de mulheres no puerpério que sim desenvolvem depressão profunda e o quanto que isso é mal visto, né? Então, assim, de uns tempos para cá, né? Não sei se foi em 84 ou em 94, foi em 94 que os médicos bateram o martelo dizendo sim, existe a possibilidade da mulher no puerpério desenvolver uma depressão profunda e precisa de um acompanhamento médico mesmo, né? Então, assim, como existe um percentual pequeno de mulheres que adoecem profundamente no puerpério. E eu não vou nem aqui levar em consideração todas as responsabilidades, o que uma mulher, dependendo de qual país ela faz, de qual classe social ela faz parte, como ela tem que voltar para o mercado de trabalho, né? São tantas questões aqui. Aqui a gente está lendo um livro que fala assim no melhor dos cenários. Aí você imagina, você joga aí uma condição socioeconômica, né? Como foi a vida desta mulher desde menina para chegar hoje como esposa, como mulher, isso se ela for casada, isso se ela tiver um marido, o pai da criança junto, isso se ela tiver rede de apoio. Percebe? A gente não está levantando todas essas questões, porque tem mais essas questões, né? Em que ambiente que ela está, de qual sociedade ela faz parte, né? E quanto de poder econômico ela tem, né, para pagar ajuda, né, para ficar mais tranquila, com obrigações, com todas as questões da casa. E aí ela começa a entrar, né? Aqui eu estou falando de uma forma superficial, porque eu tenho certeza que você vai comprar esse livro para ler ele todinho, né? Ela começa a entrar no P de perimenopausa. E dentro dos meus esquecimentos, do meu cérebro avoadozinho por minhas questões hormonais, eu acabei me esquecendo de me apresentar, não é verdade? Rapidinho, deixa eu falar. Meu nome é Tamara Algauer, eu sou psicoterapeuta com graduação em psicologia e aqui no Psicocafé toda semana a gente se encontra para tomar um café, para conversar sobre autoconhecimento de uma forma leve e dos livros que eu acredito que, por me fazerem tão bem, porque informação abre, expande a cabeça da gente, né? Então, eu venho aqui dividir com você essas histórias que chegam a mim através desses livros, dessas autoras, dessas pessoas incríveis, desses profissionais, para a gente trocar um pouco. Inclusive, eu indico esse livro, O Cérebro e a Menopausa, como um livro bacana para você ler em clubes de leitura, né? Então, você que trabalha com mulheres, porque você é terapeuta, porque você é nutricionista, né? Ou porque você tem você faz parte de um clube de corrida com muitas mulheres, né? E você percebe uma flutuação, uma queda na planilha de treinos do CrossFit, da corrida ou da caminhada pelo bairro, né? E de repente você quer fazer encontros num café, numa cafeteria, para estar conversando com as suas amigas, né? E ler um capítulo por vez e ali anotar as coisas que vocês acharam mais interessantes e tomar um café e conversar sobre isso. Clubes de leituras são lugares de uma riqueza e é muito importante a gente fortalecer os nossos laços. É uma vez por semana, até para quem não gosta de encontrar com gente, até para quem tem uma pegada mais introspectiva. Não, eu gosto de ler só, gosto de tomar café só, gosto de fazer tudo só. Uma vez por semana você encontrar com mulheres, olha, são livros, não são pessoas que você está se encontrando ali. Você acha que você está encontrando com pessoas, mas na verdade você está sentando com histórias, você está sentando com livros. E aí eu te indico o meu curso Laços e Livros, como abrir um clube de leitura do zero. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário. E aí, o que é que ela traz desse terceiro P? Né? Ela traz,
ela levanta, é lógico, depois ela vai destrinchar mais, ela levanta a possibilidade que nessa queda gradual de hormônios e no findar da menstruação, ela fala da pós-menopausa. E a pós-menopausa é um processo final de adaptação do cérebro da mulher neste momento, tá? Que é por volta de 4 anos depois da última menstruação, tá? Então, aqui ela fala de forma geral para mulheres perto dos 60 anos, 70 anos. O que é que acontece com essas mulheres, já que a gente recebe essa carga cultural de que a menstruação é uma coisa, né? É o fim. É o fim de quê? Né? Será que não é o fim das preocupações mais pesadas do dia a dia? Será que não é o fim das preocupações com crianças pequenas? Será que não é o fim de uma agenda de horários muito pesada, né? Que você tinha que trabalhar, que você tinha que fazer dinheiro? Lógico que cada caso é um caso, vai depender de onde que você mora, país, situação socioeconômica, lógico que sempre vai ter essas questões, né? Mas do que ela está falando aqui? Ela levanta a possibilidade do nosso cérebro na menopausa também passar por um aprimoramento, de como na puberdade passa para um aprimoramento para chegar na vida adulta. Na vida adulta, a mulher, tanto na gravidez como no puerpério, ela também tem um aprimoramento desse cérebro por conta desse momento especial na vida dela. Lembrando que no puerpério, na gravidez, ela passa por muitas oscilações de humor, ela passa por aumento de temperatura corporal também. A mulher no puerpério, ela fica esquecida, porque ela está muito focada no bebê. Mas veja, esse aumento de temperatura corporal, tanto no puerpério como na adolescência, né, as variações de humor, né, os esquecimentos, a cabeça no mundo da lua, que você pode perceber nesses momentos da adolescência, no puerpério, por exemplo, que são grandes booms hormonais femininos, é visto com muita celebração. Ah, bichinha, né? Ai, adolescente, sabe como é? Não, isso passa, tudo passa, né? A gravidez não passa, logo nasce. Não passa, não tá dormindo direito, tá difícil, tá muito, mas passa. Isso passa tão rápido, logo tá com 2 anos, logo tá indo para a escola, passa, é uma fase maravilhosa. Você vai sentir falta de quando ele era bebezinho, você vai sentir falta. Você vai ver as fotos, vai morrer de saudade. Então, assim, tem toda uma celebração, uma paciência, uma coisa afetuosa com as adolescentes e com as mães de primeira viagem, ou com esse momento da mãe com a criança no colo e cuidando. A gente já não sente isso com as mulheres na menopausa. Você não vai escutar, né, nos seus fogachos ou na sua tentativa de equilibrar os hormônios, na sua busca por conhecimento, fazendo atividade física, se alimentando melhor por conta desse novo momento na sua vida, que é a perimenopausa, ou já na menopausa. Você não vai escutar de alguém assim, vai dar tudo certo, tá tudo bem, vai passar. Ai, que linda, ai, que coisa boa. Você não vai escutar esse tipo de coisa. Olha que ódio, né? Por quê? Porque tem uma carga de etarismo aí em cima, né? Porque a menopausa está colada com a velhice, entende? E, de modo geral, o ser humano não pode envelhecer. Ainda mais mulher. Ainda mais mulher. Olha aqui um trecho. Onde estão as vantagens da menopausa? Será que a transformação cerebral da menopausa poderia nos equipar melhor para os nossos últimos anos? Será que a menopausa pode trazer sua própria engenhosidade, revelando-se crucial para preparar as mulheres para um novo papel na vida e na sociedade?
E aí ela vem falando de uma pesquisa que foi feita na Dinamarca, foi feito também na Austrália, né, sobre menopausa e satisfação com a vida. E os dados mais importantes foram na perimenopausa, que é essa fase antes da menopausa, tá? Que a gente está se adaptando ainda, tem muita a oscilação está na queda, né? Então, humor, temperatura corporal, irritação, insônia, toda uma gama de sintomas que a gente pode sofrer, né, na perimenopausa é por conta da queda gradual dos hormônios, tá? Então, a perimenopausa, a maioria das mulheres realmente fica mais infeliz cerca de 3 anos que antecedem a menopausa. Então, é um inferninho mesmo que a gente atravessa, tá? Depois da menopausa, tá? Já parou 1 ano a menstruação. A satisfação com a vida tende a permanecer baixa nos 2, 3 anos após a última menstruação. Tem uma fase de adaptação aí, ok? Mas aumenta muito além do valor inicial e se mantém mais alta ao longo do tempo. Olha que interessante. Então, é lá por volta de 3, 4 anos após, 1 ano sem menstruar, então essa pós-menopausa, o teu cérebro chega numa total adaptação com essa queda e com esse número reduzido de hormônios femininos no corpo. E aí você vira um foguete. Você fica com um olhar perante a vida de um jeito muito, muito interessante. E aí, na pesquisa que ela fez, surgiu um ponto bem interessante, que é o termo menostart. Então, em vez de menopausa, as mulheres estão trocando a pausa de parar por start, de recomeço, início. Menostart. Menostart. Anota isso. Menostart. Então, a menopausa é, na verdade, uma início. Vamos para cima, vamos embora. Né? Vamos começar a receber esse novo momento da vida. É bem interessante isso. Então, que existe uma adaptação em relação aos acontecimentos da vida. Existe um repertório de vida, então várias coisas aconteceram já com essa mulher, né? Mas a adaptação do cérebro tem uma serenidade, tristeza, mágoas e raiva. Né? Mágoa, de repente, seria justamente o resultado de tristeza e raiva ao longo da vida e como você olha para a vida. E isso é uma das questões centrais do cérebro na mulher pós-menopausa. Ela administra raivas e tristeza de uma maneira completamente diferente do que ela fez durante a vida dela toda. Isso é esse novo cérebro e eu achei muito, muito, muito interessante. Agora eu vou estar entrando no capítulo 8 e ela vai estar trazendo mais e mais e mais e mais informações. Lembrando, cada caso é um caso. É lógico que uma menopausa, né, os 50 anos, os 60 anos, os 70 anos, os 80 anos vão chegar à mulher dependendo do CPF dela. Né? Do CEP, melhor dizendo, do CEP, né? Da localização de onde ela mora. Né? Então, dependendo do bairro, dependendo do país, vai mudar por completo. Então, tem essas questões que a gente tem que levar em consideração. Mas me fala desse vídeo que ficou meio longo, né? Desculpa. Mas me fala desse vídeo que você escutou, que você tem sentido no corpo. Né, levando em consideração aqui a importância da atividade física, de uma alimentação pobre em açúcar, né, e o que é que você consegue repor de hormônios
segundo a orientação do seu médico, da sua médica. Me fala o que você achou de interessante nesse vídeo e o que mais que a gente pode conversar nos nossos cafés semanais aqui no canal. Já curte esse vídeo, ó, 30 minutos de vídeo, 30 minutos de café, só nós duas aqui, e se inscreve no canal. Beijo!